E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vitória e bem-vindos de volta ao meu canal. Se tu é novo aqui, já aproveita para te inscrever e curtir esse vídeo. E se tu é um inscrito recorrente, muito obrigada por ter voltado. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um assunto que eu quero muito falar há muito tempo, mas eu ainda não tinha me sentido preparada pra falar sobre isso. Então hoje eu tô aqui pra falar pra vocês tudo que ninguém te conta sobre o silicone. E isso na verdade começou logo quando eu coloquei silicone. O que acontece? Quando a gente quer fazer alguma mudança na nossa vida, tipo tatuagens, cirurgias plásticas, a maioria, não sei se a maioria, mas pelo menos comigo foi assim e com muitas pessoas que eu conversei, a gente começa a buscar muita informação sobre o assunto. E eu assisti, tipo, uns 100 vídeos sobre silicone antes de decidir fazer a cirurgia. Então eu queria saber como é que tinha sido a experiência das outras meninas, qual tamanho elas tinham colocado, com qual cirurgião elas tinham colocado silicone, enfim, qual prótese, qual marca, qual tamanho, o sutiã. Eu queria saber tudo, porque eu queria estar o mais preparada possível pra esse momento, que era um momento de decisão pro resto da minha vida. E é muito importante que vocês busquem essa informação. Então, eu decidi fazer um vídeo sobre tudo o que eu não consegui encontrar nesses vídeos e que acabaram acontecendo comigo. E que eu acho que é importante que as pessoas saibam, sabe? Mas eu acho importante ter um vídeo só sobre coisas que são específicas que aconteceram comigo e que eu acho que é importante passar pras pessoas. Bom, se tu tá assistindo esse vídeo e já nesse primeiro momento tu ficou: nossa, ela tá falando sobre isso? Nossa, ela tá se expondo falando sobre silicone. Gente, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é: não existe mais tabu com relação ao silicone, sabe? E se existe ainda pra algumas pessoas, parem com isso. Tipo, não tem problema nenhum, sabe? Tipo, é totalmente normal a gente não gostar de alguma coisa na gente. Tem gente que não gosta muito de ser gordinho e vai na academia e ninguém julga essa pessoa, sabe? Então, assim, acho que não tem problema nenhum tu não gostar do tamanho do teu seio e tu ir lá e fazer uma cirurgia plástica, assim como se tu não gosta do teu nariz. Acho que existe uma diferença muito grande entre a sociedade te ditar como que tu tem que ser fisicamente, que eu acho que é uma problemática que rende um vídeo todo, e também existe uma questão de que eu não gosto, tentei aceitar, fiquei 10 anos me sentindo mal, com a autoestima baixa, e não mudou, então eu quero fazer aí, beleza, sabe? Tipo, respeitem essas pessoas, porque vai fazer diferença pra elas, assim como fez pra outras pessoas. Então tudo bem, sabe? Não precisa ficar com essa coisa de: meu Deus, ela tá falando sobre isso. sim, eu tô falando sobre isso, não tem problema nenhum, sabe? Então tirem isso da cabeça de vocês e vamos falar sobre algumas coisas que vocês precisam saber se vocês querem colocar silicone um dia na vida de vocês, tá? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a mágica da autoestima. Quando a gente começa a pesquisar e começa a conversar com pessoas, a primeira coisa que acontece é que a gente descobre que muito mais gente do que a gente imagina tem silicone. É ridículo. Muito mais gente do que eu imaginava já tinha passado por uma cirurgia plástica, já tinha colocado silicone. Quando eu conversava com algumas pessoas, algumas delas me diziam, tipo, nossa, vai mudar a tua vida, nossa, se tu te incomoda, isso vai fazer total diferença pra tua autoestima, é uma vida antes e uma vida depois. Eu pensava, cara, isso me incomoda muito, vai ser outra vida depois que eu colocar silicone. E quando eu fiz a cirurgia, não mudou tanto assim a minha autoestima, sabe? E eu acho que é uma questão muito de processo também, de aceitação, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu decidi colocar silicone, antes de me aceitar sem peito, eu me aceitei a minha decisão. Eu respeitei a minha decisão. E não pelo fato de eu não ter peito, e sim por respeitar a minha vontade. E isso fez total diferença na minha autoestima, não foi o silicone, sabe? Então eu não sinto como se fosse uma vida antes e uma vida depois do silicone. Não se iludam achando que a vida de vocês vai mudar, porque de repente pode não mudar. E isso é uma coisa que ninguém te conta. Outra coisa bem importante de se falar, que era uma das minhas maiores preocupações e que se tornou um dos meus maiores problemas, é com relação à cicatriz. Quando eu conversava com as pessoas com relação à cicatriz, eu tinha muito medo da cicatrização. Eu sempre tive uma boa cicatrização, mas eu tenho algumas cicatrizes que não ficaram muito bem curadas e eu tinha medo de que isso acontecesse também no meu peito, sabe? E quando eu conversava com as pessoas sobre isso, elas diziam: não, capaz, fica só um risquinho. E vai aparecer. Vai parecer que tu nunca fez nada. E assim, pra vocês entenderem, eu fiz a... agora eu até esqueci os termos, mas é aquela que é por baixo do seio, assim, então é
eu tinha medo porque é uma das maiores cicatrizes, né, que a gente pode fazer. Então eu tinha muito medo de que ficasse enorme, sabe? E eu tomei todas as precauções possíveis no pós-cirúrgico e no pré-cirúrgico, de hidratar e de tudo. E, gente, a minha cicatriz não ficou bonita, sabe? Isso é uma frustração minha, eu levei pro meu médico, ele disse, olha, a gente até pode refazer o corte, tipo, cortar de novo e fechar de novo, sabe? E eu fiquei tipo, não, obrigada. Tipo, vou ficar aqui com a minha cicatriz, tá tudo certo. É muito louco isso, porque tu pensa, vou passar por uma cirurgia estética, eu quero ficar bonita. E daí tu vai lá e, na verdade, tu fica mais feia. Acontece, tá? Então, assim, não é em 100% dos casos que a cicatriz vai ficar linda. Isso depende muito do corpo de vocês, então tenham conhecimento disso e aceitem isso também como um risco, sabe? Assim como pode rejeitar a prótese, assim como podem várias coisas, também pode que a cicatrização de vocês não seja das melhores. Quando a gente passa por uma cirurgia, a gente precisa se preparar pra isso. E eu tava preparada pra isso, mas era uma coisa que eu não queria muito. E aconteceu. Então, assim, eu fui obrigada a aceitar, sabe? E eu acho que isso também foi uma coisa que eu não ouvi em nenhum vídeo que eu assisti. Então, estejam preparados pra isso também. Bom, eu vou falar um pouquinho também sobre sensibilidade, tá? Esse não era um grande ponto pra mim, mas hoje em dia eu acho que é uma coisa importante de se falar, tá? Quando a gente passa por uma cirurgia, principalmente numa área tão sensível que é o seio, ele vai ficar com pouca sensibilidade. E alguns médicos dizem que é por 6 meses até 1 ano, tem gente que passa mais tempo. E eu nunca perdi 100% da sensibilidade. Tem gente que fica 6 meses, fica sem sentir, como se tivesse dormente. Eu sempre tive sensibilidade, mantive a sensibilidade, mas assim, entre apertar aqui e apertar no meu peito, era muito diferente. Digamos que eu tinha 30% da sensibilidade, mas eu sentia um pouco, assim, não era uma coisa tipo, nossa, tá totalmente dormente, desde o primeiro dia. Então eu pensei, nossa, logo depois vai voltar total a minha sensibilidade, nem vou precisar me preocupar com isso. E, gente, eu fiz a cirurgia em dezembro de 2015, tá? Fez 1 ano e meio que eu coloquei o silicone, 1 ano e meio. E não voltou 100% da minha sensibilidade, eu diria que eu tô com 60% da sensibilidade, sabe? Isso é uma coisa bem importante de se comentar. Não é um grande problema pra mim, mas eu sei que pra muitas meninas é. Então acho que é importante dizer isso também, que pode acontecer, sabe? Assim como a questão da cicatriz, esse também é um risco que a gente corre. E isso também é uma coisa que ninguém te conta. Eu quero falar também um pouquinho sobre a minha experiência pessoal com o desconforto da prótese, tá? Eu sinto até hoje muito desconforto pra dormir, principalmente. Eu acordo no meio da noite, às vezes, pra me movimentar e me ajeitar. Então, assim, não é 100% confortável. Tem gente que gosta muito de dormir de bruços, né? Então eles dizem... Ah, no início foi estranho, e daí depois eu consegui dormir tranquila, assim. Eu não consigo, eu tenho pavor de deitar de bruço até hoje. 1 ano e meio depois, ele ainda não faz parte totalmente, 100% do meu corpo, sabe? E isso também foi uma coisa que eu não ouvi de ninguém. Isso é uma coisa que ninguém te conta e ninguém te fala sobre isso, porque é muito pessoal e é muito íntimo. Eu espero que vocês entendam, eu dividi essa intimidade com vocês como uma forma de ajudar mesmo, assim. Eu não quero me expor por nada, sabe? Eu quero ajudar vocês. Eu quero falar também sobre tamanho do sutiã. Eu comprei vários sutiãs assim que eu coloquei o silicone. Logo quando eu comecei, assim, a poder comprar outros sutiãs, porque, pô, tu era sem peito, né? Daí tu pensa, Cara, eu vou poder comprar os sutiãs mais bonitos, vou poder escolher, vou poder comprar sutiã barato. então eu pensei, vou comprar sutiã. E é muito esquisito, porque o peito, ele vai tomando uma forma diferente à medida do tempo. Então eu comprei um sutiã com 2 meses de silicone, que ele não serve. Ele não serve e ele não fica grande, ele fica pequeno. Então, assim, vão com calma quando vocês colocarem o silicone e não saiam comprando vários sutiãs, porque dá muita empolgação. E eu acabei comprando, acho que uns 6 sutiãs que eu tenho dificuldade de usar, assim, eu não uso quase nunca. Eu deveria ter comprado diferente, eu deveria ter comprado outro tamanho, deveria ter comprado outro modelo de outra marca, sei lá. Sugiro pra vocês que compra um, usa, aí depois de um tempo compra outro e usa. E nesse meio tempo vai intercalando com top,
com sutiãs mais molinhos. Sutiãs sem o ferro também ajuda muito, porque como tu ainda não tá acostumado com o silicone, tudo que for mais confortável é melhor. Então não queiram ficar já mostrando o peitão na rua 2 meses depois de fazer cirurgia. É muito ruim, assim, é muito desconfortável, pelo menos pra mim foi. E eu sugiro que pra vocês, de repente, vão dando um passinho de cada vez. É muito normal que assim que a gente tem alta do médico, a gente quer fazer tudo e a gente ainda não pode, sabe? Tipo, foi um corte na tua pele, muitas vezes é um corte no teu músculo. Então, calmem quando receberem a alta do médico. Não saiam fazendo um monte de loucuras, tá? Porque isso pode acabar prejudicando até o pós-operatório e a recuperação de vocês. Eu também quero falar um pouquinho sobre o papel do sutiã cirúrgico, que eu sei que muitas meninas odeiam o sutiã cirúrgico e ele de fato é feio, mas ele vai ser o teu melhor amigo. Acredita em mim. O sutiã cirúrgico eu usei durante, assim, os meus primeiros 6 meses, todos os dias da noite. Porque era a forma com que eu me sentia mais confortável pra dormir. Porque tu tem que dar tempo pra tua adaptação. Independente da idade, se tu colocar com 18 ou se tu colocar com 30, tu viveu todos esses anos da tua vida sem isso. E agora isso vai te acompanhar por 10, 20 anos. Dá um tempo pra tu te acostumar com isso. Fica numa boa, usa o sutiã cirúrgico de noite pra dormir. Chegou em casa, tira o sutiã, coloca o sutiã cirúrgico. Quando estiver sentindo desconforto, vai trabalhar com um moletom, com uma blusa mais grossinha e põe o sutiã cirúrgico por baixo. O importante é tu dar tempo ao tempo. E dar tempo ao tempo também é uma questão de recuperação pra tu ficar bem e de repente não passar por algumas outras questões que podem acontecer. Eu tô aqui pra falar da minha experiência. Eu sei que existem muitas outras coisas que podem acontecer quando a gente passa por uma cirurgia estética de silicone, mas aqui eu tô pra compartilhar com vocês algumas coisas que eu passei, que eu tenho vivência, e eu quero deixar vocês totalmente à vontade pra me contatarem aqui. Vocês podem me procurar no Instagram, eu vou deixar o meu @ aqui. Vocês podem me mandar direct, não tem problema. Já aproveitem pra me seguir e também se inscreverem aqui no canal se vocês são novos. Eu sou de Porto Alegre, se vocês quiserem a indicação do meu médico, eu indico, ele é maravilhoso. E se vocês quiserem que eu faça outros vídeos sobre o silicone, eu posso falar sobre o meu pré-operatório, sobre o meu pós-operatório, sobre, enfim, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Então, se eu ajudar vocês, se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aqui embaixo. E é isso, eu espero muito que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e acompanhar os vídeos aqui no canal. Um beijo da Big e até mais!